noite, meu nome é Wagner Missionário, estou aqui para mais uma reflexão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, quem puder compartilhar e passar essa reflexão a outras pessoas, né? Eu sempre venho meditando, procurando colocar uns assuntos que são polêmicos, até mesmo duvidosos para algumas pessoas no mundo afora. Às vezes muitas pessoas de outras religiões têm perguntado: por que comer carne? Por que não posso ter que comer peixe e tal? E muitas pessoas procuram, né, na internet, no Google ou em outros lugares, ou até pessoas que são evangélicas de outras religiões perguntando. Hoje os jovens nem sabem o que é a Páscoa, nem quando foi a primeira Páscoa. Você sabe quando foi a primeira Páscoa? Quando foi instituída a primeira Páscoa? Nós, a primeira Páscoa é quando o povo de Israel, que foi o povo escolhido pelo nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Pai, nós somos irmãos cordeiros com Cristo. Você vai entender que a Páscoa foi instituída primeiramente quando o povo hebreu saiu do Egito, foi liberto da mão de Faraó, da escravidão. Ali eles trabalhavam sem folga, sem nada, sem lembrar que Deus existia, sem saber quem era o Deus. Para eles, o Deus dele é o Deus do Egito, que fizeram as pirâmides, não sei o que e tal. E não sabiam, né? E ali Moisés estava ali, e ele era filho de uma hebreia, né? Puder ler, acompanhar, tá ali no livro de Gênesis para Êxodo, né? Então peço para vocês dar uma conferida, mas em Êxodo capítulo 12 foi a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será o princípio dos meses, esse será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 meses, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, e conforme o número das almas, conforme comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, o qual tomareis uma ovelha, ou das cabras. Eu guardarei até o 14º dia do mês, e todos o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Irmãos, estava para acontecer a morte dos primogênitos. Acontecer a morte dos primogênitos. Deus mandaria. Deus mandou o anjo da morte, ferir os filhos pequenos ali de Faraó, daquele povo do Egito. E eu digo para vocês, seria Deus injusto, seria Deus macabro, né? Deus perdoe até a palavra. Ou seria Deus zeloso? Será que um pai, vendo o filho seu correr perigo, ele salvaria o seu filho? Né? Ou ele salvaria o ladrão, o matador, né? E nesse caso, Deus estava salvando o seu povo. Estaria salvando o seu povo, né? E foi falado: se não libertar o meu povo. Então, meus irmãos, considerando a primeira Páscoa, foi passado o sangue nos umbrais, né, da porta. E vocês olham os pão, asmos sem fermento. Pão sem fermento nenhum. Pão tipo bolachão, né? Então, e com ervas margosas, né, a comerão. E falou para não comer nada cru, e senão assado ao fogo, né? Então até aí pode comer carne, tudo normalmente, né, nessa Páscoa, a primeira Páscoa, né? Assim como também na segunda não tem referência a isso, que não pode comer carne nem nada. Mas porém não é tempo de festa,
E ao contrário, as pessoas festejam, né? Antes, algumas pessoas pagãs e tal. Mas a Bíblia é bem clara, irmãos, que a primeira Páscoa era uma Páscoa de muita atenção, que viria um espírito, né? Ou um anjo da morte, como queria dizer aqui, né? Que seria morto os primogênitos de Faraó. E o que eu digo para vocês, quer conhecer mais a história? Não deixe pastor, bispo, padre, que quer que seja, fazer a sua cabeça. Vem ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, que você vai entender. Não ser manipulado pela mídia, pela televisão, ovo de Páscoa, chocolate, não. Não ensine isso para os seus filhos também. A acreditar em coelho, ovo de Páscoa, essas coisas não. Ensine a verdade. A verdade. O povo era escravo. Precisava de libertação. E a libertação era Deus naquele momento. E precisava de algo pesado para poder libertar o povo naquele momento, né? Então, Êxodo 12, né? 11 e 12, você vai entender a primeira Páscoa, né? Então, como eu digo para vocês, a casa foi ungida com sangue, os umbrais da porta. E onde tivesse aquele sangue, o anjo da morte não entraria para matar nenhum dos primogênitos de Israel, dos hebreus, né? Então, meus irmãos, houve um preço. Essa noite teve um preço. Eles ficaram, como você viu, que juntaram um animal, 15 dias, os que não tinham condição, se juntaram com o vizinho para se proteger. Era feito um ritual de sangue, né? Essa Páscoa, a Páscoa é um ritual de sangue, de proteção e sinalização de que o mal não chegará à tenda daquele que serve a Deus, né? Mais adiante, Jesus ele fez questão de comer a Páscoa antes da sua morte. Então, meus irmãos, continuando aqui, quando alguém perguntar para você o que é a Páscoa, é assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue da loiga da porta, em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor em vossas casas para o ferir. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra dos que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este, o vosso? Então disseis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel fizeram como se ordenara a Moisés e Arão, e fizeram assim. Então, meus irmãos, a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo. Essa é a primeira Páscoa, né? Então, a gente pode entender o que a Páscoa será sempre lembrada como a saída do povo do Egito, a redenção do povo do Egito, né? Que você entenda isso, meu amigo inscrito. Então, irmãos, mais adiante a gente pode ver que Isaías 53 houve uma promessa de que ele seria o cordeiro. No Êxodo ele foi usado animais limpos, sem nenhum defeito, totalmente perfeito, para fazer o sacrifício de sangue, e o pão sem fermento, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício. Ele colocou aqui: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, se desviados pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em nenhum momento ele desistiu do seu plano redentor. Em nenhum momento ele pediu força: Pai, se for da tua